senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidoras e servidores da Câmara, bravamente até agora trabalhando, também o povo vinhedense que está aqui nesse plenário, a todas as pessoas que já passaram por aqui, que agora estão em casa ou que estão descansando, e a quem participa conosco também bravamente pela transmissão online. A minha saudação nesse momento tão delicado para a democracia em nossa cidade. Desde muito antes da campanha de 2020, do meu ingresso na política institucional, eu tenho falado sobre o conceito de sustentabilidade. E a sustentabilidade não se resume apenas à pauta ambiental. Sustentabilidade é a capacidade de algo ou alguém se sustentar em um determinado período de tempo, podendo ela ser também social, econômica e até mesmo política. Como se não bastasse o alinhamento que impediu a aprovação de tantos projetos de lei, moções, requerimentos e outras proposituras em 2021, deixando completamente de lado o interesse da população e as necessidades reais do nosso município, nós nos encontramos nessa noite, mais uma vez, debatendo um pedido de cassação de uma vereadora da oposição. Esse pedido, ele repetiu uma alegação já derrubada e superada, por não ter fundamento jurídico para prosperar. Portanto, é com tranquilidade que eu digo que a política em Vinhedo está se tornando insustentável. E isso não é novidade para ninguém. Na última sessão ordinária, que aconteceu na segunda-feira passada, eu comecei a minha explicação pessoal justamente alertando para essa possibilidade, esse risco de que nesse ano o cenário de perseguição política contra a oposição ao grupo que está no governo fosse repetido, ou até mesmo intensificado. Nessa Câmara, tantas vezes chamada de Casa do Povo, parece que o povo sempre fica em último lugar quando o assunto são as prioridades. Hoje, nesse momento em que poderíamos estar aqui discutindo ideias importantes para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para a mobilidade urbana, para a infraestrutura, para a transparência, para a boa governança, áreas que tanto sofrem em nossa cidade, infelizmente, nós estamos gastando tempo, energia e recursos públicos debatendo novamente um pedido de cassação contra uma vereadora eleita. As escolas da nossa cidade estão caindo aos pedaços. Na semana passada, tivemos relatos de pessoas esperando horas por atendimento em unidades públicas de saúde, junto a vários outros pacientes que aguardavam para a ficha. Isso para não dizer, após as fortes chuvas de janeiro, muitas famílias ficaram entre a cruz e a espada, precisando deixar seus lares para não correrem risco de morte devido a algum desmoronamento ou deslizamento de encosta. Além disso, nós podemos estar diante de uma grande cortina de fumaça, porque a revisão do Plano Diretor Participativo de Vinhedo está em sua fase final. Nesse plano, se aprovado do jeito que está, serão dadas as condições para que a dinâmica da cidade seja dramaticamente alterada, com a abertura de novas vias e a permissão para a construção de prédios de 8 a 12 andares, ou eventualmente até mais do que isso. É dinheiro no bolso de grandes empreendedores e especuladores do mercado imobiliário e menos qualidade de vida para o povo vinhedense, que paga os seus impostos e merece uma cidade cada vez melhor e não mais sucateada. Em vez de estarmos aqui debatendo a possibilidade de uma Vinhedo com cada vez mais acesso a serviços básicos, como creche, escola, unidade básica de saúde, infraestrutura de mobilidade urbana sustentável, esporte, lazer, turismo, com uma renda básica da cidadania, quem sabe, que permita que cada ser humano tenha o mínimo necessário para uma vida digna e com oportunidades. Parece que esse plenário virou palco de uma guerra interminável, que é articulada até mesmo por pessoas que nem estão aqui, mas que querem apequenar o poder legislativo até não poderem mais. Essa fala não é em vão. Nós sabemos que, além da perseguição política, há um claro movimento para enfraquecer a oposição e tudo que venha dela. Isso se traduz na reprovação arbitrária e sistemática de proposituras e na maneira como as atividades são conduzidas na Câmara, desde as pequenas até as grandes coisas. Tudo isso com uma máscara de legalidade e impessoalidade.
querem passar a ideia de que esse cenário faz parte da política, e de fato faz, mas isso não é bom, isso não é positivo, e isso não pode ser naturalizado ou tratado como algo intrínseco à política. As pessoas não aguentam mais, e talvez esta seja a verdadeira quebra de decoro, uma casa de leis que passa por cima da lei, uma casa do povo passando por cima do povo. Nós aprendemos que a política é a forma mais sublime de viver a caridade. É por meio da política que temos condições reais de melhorar a vida das pessoas e cuidar da nossa casa comum. A política não pode ser orientada para destruir as pessoas. Ela não pode ser arquitetada para perseguir e intimidar. A política é de todas e todos. Ela precisa ser ocupada pela população, por quem tem pensamentos antagônicos, e não tratada como um negócio de família ou como uma empresa privada, que responde apenas às suas próprias vontades. Nós já ouvimos aqui que assuntos de interesse público não são interessantes, ou por demandarem uma discussão técnica e mais aprofundada, não deveriam nem entrar na pauta. Como nós vamos convidar mais pessoas dispostas a contribuírem com a política de nosso município, se as próprias instituições não oferecem respostas, ou ao menos um espaço que permita a contra-argumentação, a oposição de ideias e os valores democráticos? Se hoje estão tentando caçar o mandato da vereadora Cris PC, amanhã podem fazer o mesmo com qualquer outra vereadora ou com qualquer outro vereador que não esteja alinhado com o que está estabelecido. E nós não podemos avançar nesse futuro incerto e nebuloso. Com base em tudo isso, eu posso dizer, o que está em discussão aqui definitivamente não é apenas a cassação de uma vereadora. O que está em discussão aqui é a instituição Câmara Municipal de Vinhedo. O que está em discussão aqui é a qualidade da democracia em nosso município. Esse é um dia histórico, sem dúvidas, mas a maneira como cada personagem vai entrar para a história será muito diferente. Então eu pergunto, como cada vereadora e cada vereador entrará para a história de Vinhedo nessa noite? Com um alinhamento político automático a uma gestão que é passageira e que certamente não é eterna como os diamantes, ou como representantes da vontade popular, que respeitam os 843 votos recebidos pela vereadora e a oposição como um todo ao governo Dario Pacheco. Portanto, é fundamental que munícipes que se preocupam com o futuro da cidade e zelam por um ambiente político minimamente democrático, mesmo não concordando inteiramente com a vereadora Cris PC, que percebam a clara perseguição e se manifestem a respeito dessa barbaridade que querem fazer. Eu também, vereadora, concordo com algumas coisas, discordo de outras, assim como eu concordo e discordo de atitudes de outros parlamentares eleitos, e nem por isso eu estou aqui querendo caçá-los. No meu caso, foi o contrário, porque eu fui vítima de notícias falsas, de calúnia, de difamação, de perseguição política, e tudo isso é ilegal, é crime contra a minha pessoa e contra o meu mandato. Mas a divergência de ideias, respeitando a lei, é natural. Estar de acordo ou não com o modo de uma pessoa fazer política e conduzir o seu mandato é compreensível, faz parte do jogo. Mas tentar calar uma mulher e impedir que ela, que foi democraticamente eleita, termine o seu mandato no tempo previsto, é errado. Ainda temos chance de evitar esse escândalo. Que a perseguição política e os constantes ataques à democracia sejam superados. Tem muita coisa importante que precisa ser resolvida em Vinhedo, e é para isso que nós fomos eleitos, para darmos respostas, sejam elas teóricas ou práticas, aos desafios que nos impedem de morarmos em uma cidade ainda melhor do que já é. Então, que fique mais esse registro público e à disposição desse vereador de trabalhar independentemente de questões pessoais ou de grupo político, mas para que tenhamos as condições necessárias para oferecer nessa Câmara e por meio de todos os mandatos, espaços democráticos de participação popular, fortalecimento das próprias instituições e de respostas às dificuldades enfrentadas todos os dias por quem paga os nossos salários e mantém tudo isso aqui de pé. É isso que o povo vinhedense precisa e merece.
fora a picuinha, fora a violência política de gênero, fora a perseguição política. Fica a democracia, fica vereadora Cris PC.